Eleições dos Estados Unidos começou hoje e termina amanhã. Lá na terra do tio Sam está uma polarização grande. Quem leva? Trump ou a Câmara? É que leva a eleição? Câmara Harris. Vê bem, minha gente. Nos Estados Unidos eu acho que a fatura já está paga. Os democratas, Kamala Harris, na pesquisa de hoje deu 51%, que é pré-boca de urna. Hoje começou a votação à distância, a votação pelo correio. Kamala Harris votou hoje, Trump vai deixar para votar amanhã na urna. Então hoje estava dando Kamala Harris 51%, Trump 47%. A votação pelo correio na eleição passada de 2020, mais de 110 milhões de americanos votaram. Nessa caiu muito, só 70 milhões de americanos votaram hoje no dia da pré-eleição, tá certo? Agora isso vai ser fechado amanhã. E a loucura de Trump, veio a declaração que ele deu quando se sentiu derrotado. Ele disse que jamais deveria ter entregue o poder em 2020. O que é que ele está dizendo para o eleitorado americano? Me elejam de novo que eu jamais entregarei o poder novamente. Quer dizer, é uma desmoralização das Forças Armadas Americanas que em tese garantem a maior democracia burguesa do planeta, tá certo? Então Trump fez essa declaração bombástica, estapafúrdia, certo? Pode até trazer algum louco a votar mais nele, mas o eleitor consciente vai se afastar mais dele ainda. Então a eleição se encerra amanhã, estado por estado. Cada estado tem seu horário para terminar, certo? Então, lá pelas bem tarde da noite por aqui, pela diferença de 5 horas, é que a gente vai saber mais alguma coisa. E a gente fica todo mundo ligado, porque que queira ou não queira, a economia mundial, né, ela gira em torno dos Estados Unidos. Nem tanto, né? O BRICS está dando uma quedinha boa, mas ela ainda influi decisivamente, então é importante a gente participar. Sempre que um republicano ganha aquela eleição, é uma desgraça. Lá não tem esquerda, quer dizer, tem a direita, que são os democratas, e tem a extrema-direita, que são os fascistas republicanos. Bom, falando em eleições, o ministro Alexandre de Moraes ordenou a execução da pena de Dona Fátima de Tubarão. Você lembra de Dona Fátima de Tubarão? Aquela que gosta de fazer cocô em cima dos arquivos, dos birôs, né? Ela foi condenada a 17 anos de prisão e vai para Chibidró. Certo. Vê, essa questão de Dona Fátima, ela é emblemática, tá certo? Porque ela foi uma das que chegou em Brasília com a Bíblia, tá certo? Então ela fez isso no gabinete de Alexandre de Moraes e depois disso ninguém diz o que é que ela fez, o que é que ela não fez, qual foi a técnica de asseio, já que ela saiu vestida. Espero que não tenha faltado nenhuma folha da Bíblia. Agora foi o livre-arbítrio dela que fez ela se escafeder desse jeito, se exceder desse jeito, ter esse comportamento espúrio, tá certo? Então estava na natureza de Dona Fátima, na parte da natureza escorpião dela, estava na natureza dela. Se ela não fizesse isso, faria sempre algo igual ou parecido. Com motivação, sem motivação, com estímulo de Bolsonaro, sem estímulo de Bolsonaro. Então, uma pena merecida que ela vai ter de cumprir. E vai ficar um tempinho lá bom, que é uma pena longa, acima de 8 anos, quer dizer, o início vai ser fechado. Para ela ter uma progressão de regime, vai levar um tempinho. Mas ela é idosa, né? Veja bem, ela já cometeu o crime com essa idade. Tá certo? É feito, por exemplo, o cadeirante, que trafica, serve de aviãozinho, alguma coisa, certo? Aí ele é preso e quer ser solto porque é cadeirante, mas ele já cometeu aquele ato ilícito na cadeira de rodas. É feito Dona Fátima, ela cometeu esse ato ilícito agora nesse nível de consciência atual. Bom, continuando, né? A Polícia Federal intima Ramagem em investigação do golpe do Estado envolvendo Bolsonaro. Veja bem, Ramagem está interligado a Bolsonaro na questão do golpe, do mesmo jeito de Coronel Cid, que todas as informações de como ia perpetrar o golpe, para onde o golpe ia, para onde o golpe não ia, quem estava propenso a fechar com o golpe, qual era o militar que não estava propenso a fechar com o golpe, tudo isso era informação, certo, da ABIN de Ramagem. Então a participação dele foi mais preponderante e mais importante do que a de Coronel Cid. Cid fez aquele papel de carregar aquele papel de baba-ovo clássico, né?
de levar material, de gravar uma conversinha aqui, ali, outra acolá. Agora, as opiniões a serem seguidas eram as opiniões de Ramagem, sobre como estava o ânimo na tropa, quem ia, quem não ia, tá certo? Qual era a categoria, por exemplo. Estava conseguindo mais adesão entre os coronéis do que em generais. Foi Ramagem que conseguiu identificar alguns generais que a gente nunca tinha ouvido falar. Então a culpa de Ramagem é capital e a pena dele deve ser superior à de Coronel Cid antes da delação. Bom, efeito Lula, um efeito positivo, né? A indústria do Brasil ultrapassa o agronegócios em empréstimos do BNDES. Bom, a ser comemorado porque o Brasil estava se tornando um país primário, de uma economia primária, de uma economia agrária, certo? E agora não, o setor secundário, que é a indústria, o setor terceiro, que é os serviços, também teve um ganho bom. Agora, me preocupa muito a gente usar o dinheiro público do BNDES para financiar os latifundiários e os mega empresários. Para que tanto dinheiro para quem já tem tanto? Eles já têm dinheiro suficiente para se autofinanciarem em todo ou em parte. Então, todo esse dinheiro investido, infelizmente, vai resultar em mais deputados eleitos pelo Centrão. Tá certo? Então, esse dinheiro todinho vai voltar na caixa dos peitos da gente, certo? Só como os leis para massacrar os pobres e os dizimistas, já que os pastores não estão não aí para os dizimistas. Falando em pastores, os líderes evangélicos do Brasil, né, tentam se distanciar do bolsonarismo após a patrulha nas eleições. Houve um rompimento na igreja. Veja bem, não foi só um patrulhamento ideológico, foi um patrulhamento com a violência instituída, exigindo ódio, exigindo o voto dos candidatos bolsonaristas do PL, do Centrão. Houve muita política de exigência, os políticos tradicionais botando os pastores no canto da parede, forçando a entrada em templos, não podiam ficar na frente, mas ficavam na frente, na calçada, nos degraus da igreja e por aí vai. Aqui em Pernambuco, o Gilson Machado se interpôs muito, enfrentou muito os evangélicos, os pentecostais, e houve muito desgastes, tanto das direções evangélicas com as direções políticas do PL, dos bolsonaristas e do Centrão, como com a base. E na base eles se desgastaram bastante. A base já se descarrou bastante em direção ao governo Lula. Não só foram as direções, como no Rio de Janeiro, que tem deputado bolsonarista andando de colete à prova de bala, com medo dos bolsonaristas, já que ele diz que a esquerda não ameaça. Olha, é bom a gente separar o joio do trigo, tá? Então veja só, aquele irmão, aquela irmã que vai à igreja, aquele dirigente, aquele pastor que vai ali cultuar o nome do Senhor, que vai pregar, né, as palavras que estão lá no livro do conhecimento, no livro da vida, que é a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver com esses falsos profetas que usam a igreja, a instituição, usam o nome de Deus para poder se dar bem economicamente. Veja bem, Justino, aí eu tenho uma discordância frontal com tudo que tu falou pelo seguinte. Os americanos, quando querem massacrar a criança em outros países, eles dizem não existem inocentes. Tanto é que eles soltam uma bomba e quando os familiares vêm socorrer, eles soltam outra bomba no mesmo local. Certo? Eles só disseram que tinha inocente quando teve a queda do World Trade Center, que até hoje é um fenômeno. Não se encontrou nenhuma peça de nenhum avião em nenhuma das duas torres gêmeas. Tem isso aí para eles explicarem ainda. Mas se o evangélico ficou passivo à invasão da violência, à invasão do ódio nas suas igrejas, tá certo? Então ele foi cúmplice. Cúmplice passivo, mas foi cúmplice. Você ser cristão, você tem que lutar pelo dizimista, não é pelos pastores que estão riquíssimos, certo? A bancada evangélica completa, quase uma centena de deputados, nunca votou nenhum projeto que beneficiasse um dizimista, um pobre ou um trabalhador. Só votaram tudo contra massacrar os dizimistas, que já são assoberbados por eles mesmos. Então, poucos ou nenhum são inocentes. Para não serem cúmplices passivos, eles vão ter que vir de público e se colocar contra essa política massacrante da excrementa direita. Aí é complicado para ele.